Bom dia, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos, amém? Amém, bom revê-los, bom estar aqui para trazer um pouquinho da palavra, o Evangelho de Marcos. Se você puder com a sua Bíblia, a leitura será feita no capítulo 5, o Evangelho é o Marcos, o capítulo é o 5. Nós estamos encerrando esse mês, o mês da família, estamos encerrando os pequenos grupos também da família. Hoje à noite tem um tema extremamente importante, retratos da família, inimigo íntimo, e você é convidado a vir e participar um pouco. Para quem, o que seria inimigo íntimo? Nós vamos tratar um pouquinho de pornografia, tá? Então é um tema um pouco delicado, mas eu gostaria que você viesse para você ouvir o que a palavra de Deus tem, o que a igreja tem a respeito desses assuntos delicados, tá? Então convite a todos, convide alguém. Hoje à noite, retrato de família, inimigo íntimo. E encerrando, ou pela manhã, o nosso mês, Deus me incomodou bastante com relação a esse texto, da qual eu gostaria de compartilhar com os irmãos. É um texto um pouco diferente, que não fala sobre uma família necessariamente, mas na sua secularidade tem tudo a ver com família, tudo a ver com a nossa casa. E eu gostaria de compartilhar e fazê-los compreender um pouquinho nesta manhã. O capítulo 5, o versículo do 1 em diante, acompanhe na sua Bíblia. Talvez haja alguma divergência de linguagem, mas eu creio que todos vão compreender a leitura desse texto. Diz assim, compreenda a leitura. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou na cidade de Gadar. Talvez na sua versão, talvez seja assim também. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo cadeias alguém podia prendê-los, porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia, de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe este homem viu Jesus, correu, prostrou-se, ou talvez na sua versão, adorou Jesus, exclamando em alta voz, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe então: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. E então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram à cidade tudo aquilo que acabaram de ver. E então saiu o povo para ver o que sucedera. E indo ter com Jesus, em outra versão, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e começaram a temer. Ou, na outra versão, ficaram embasbacados. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera, que o endemoniado ia acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe então que Jesus se retirasse daquela cidade. E ao entrar no barco, então, para sair da cidade, suplicou-lhe aquele homem que era endemoniado que deixasse ir com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Vou repetir essa expressão. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe deu uma ordem, ou ordenou-lhe, uma outra versão:
vai para a tua casa, vai para os teus. Numa outra versão, volta para a tua casa, vai para os teus. Anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E por último, versículo 20. E então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. É um texto muito rico. Eu creio que ele é extremamente pertinente para se falar de família, e eu queria que você não tirasse a sua atenção a respeito do raciocínio, para você entender qual que é essa ideia de família nesse texto. Para a gente entender rapidamente, contextualizando alguns dados, algumas considerações iniciais, faz-se necessário entendermos que esse rapaz, esse endemoniado Gerazeno, esse rapaz de Gadar, naquela cidade que ele estava, ele tinha por volta de 40 anos, era um homem talvez quase na minha idade. Eu faço 40 anos o ano que vem, então isso está, de certa forma, um homem que identificava-se na idade comigo. E esse homem nessa identidade, ou o que ele fazia, segundo o texto aqui, é muito possível que ele tenha tido família, ou tenha família. É muito possível que esse homem tenha tido talvez até filhos, esposa. Tem uma constituição natural que nós temos, não só porque é comum, mas porque naquela época era muito importante esse vínculo familiar. Mas também esse homem tinha alguns agravantes na sua vida. O texto nos diz que ele era atormentado. O Evangelho de Lucas também menciona essa mesma história, e diz que ele era atormentado por demônios. Ele era endemoniado. E segundo o que ele responde para Jesus quando pergunta o seu nome, ele usa uma expressão que é uma contagem militar romana, quando ele diz que nós somos uma legião. E quando alguém diz assim, nós viemos aqui com uma legião para a guerra, ele está dizendo que nós viemos com pelo menos 6.000 homens. Então você imagina quantos estavam ali naquele homem. Era tanta força do mal sobre aquele indivíduo, que ele se feria com pedras, segundo o texto, que ele andava dia e noite gritando em cemitérios ou em outros lugares. Diz o texto que até aquela cidade tentou de alguma forma prendê-lo com algemas ou de outras formas, e ele rompia todas elas. Ele conseguiria sair de todas elas. E é muito provável que essa cidade tinha essa fama em todos os lugares por causa desse homem. Segundo o próprio autor aqui de Marcos, esse homem gritava nas praças. Eu acredito que ele não gritava coisas boas. Eu não acredito que ele tratava as pessoas dizendo bom dia a todos. Eu não acredito que ele chegava, oh minha querida, você está tão bonita hoje. E não dizia isso. E aquela cidade então começou a ter a sua fama. E esse homem então era um homem que estava perturbando, de certa forma, vivendo como maltrapilho, vivendo como um animal, ferindo-se, andando nu, pelado por toda a cidade. Ou seja, são momentos desse homem e estruturas desse homem, da qual creio eu e você não queremos ver ninguém, muito menos ser alguém assim, correto? Não faz parte da nossa proposta de vida ser assim. Mas esse homem marginal, à margem, era um maldito. Ele vivia desta forma nessa cidade. Mas de repente Jesus, contando-nos o texto no capítulo 5, versículo 1, Jesus entra naquela cidade. E ao entrar naquela cidade, Jesus não faz nada, não fala nada. De repente aquele homem vem ao encontro de Jesus gritando, exclamando, e ele faz uma pergunta muito interessante para Jesus, quando ele diz: o que tenho eu contigo? E aqui abre aspas, até Satanás, até o filho do demônio ou demônio sabe quem é Deus e testifica quem é Deus, porque ele diz exatamente assim no versículo de número 7 melhor: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ao testemunho de Satanás, até ele sabe quem é o filho do Deus Altíssimo. E de repente aqui nesse conflito, Jesus com ele, Jesus veio para desfazer a carta de João, 1 João capítulo 3 versículo 8, quando fala da missão do Filho de Deus, ele diz que ele veio desfazer as obras de Satanás. E de repente nesse exato momento Jesus veio desfazer as obras de Satanás na vida daquele homem e talvez daquela família, nós vamos entender. E aí Jesus então o liberta,
Jesus então livra aquele homem de todo o seu mal. Os porcos são elemento de fuga dos endemoniados. Eles se precipitam no penhasco e ali todos se afogam e morrem. O fato é que esse homem, depois de todo esse episódio, fica restaurado. Segundo o texto, ele volta ao seu juízo normal, ele se veste, ele conversa naturalmente, e de certa forma, para aquele povo daquela cidade que já o tinha como estereótipo, o cara que tínhamos que prender, alguém tinha que dar um jeito nesse homem, Jesus dá um jeito nele. E Jesus, e as pessoas o veem perto de Jesus, são normal, igual a mim, igual a você. E as pessoas ficam embasbacadas e ficam maravilhadas, algumas delas, outras ficam frustradas por causa dos porcos. Nós não vamos entrar nesse texto, mas o fato é que quando eles começaram a ter esse momento, eu creio que aquele homem começou a ter alguns conflitos ali rapidamente, e eles pedem para Jesus ir embora, e aquele homem pede para Jesus: Jesus, me deixe contigo. Imagina que discípulo seria esse homem, que discípulo maravilhoso, que testemunho ele poderia ter diante de todos. Pedro, que testemunho Pedro tinha? Era um pescador, deixei de ser pescador de peixe, ser pescador de homem. Que testemunho teve? Antes de ser chamado não teve nada. Os outros, que milagre fez? O que ele fez para ser chamado e para de repente no começo da sua caminhada com Jesus poder dizer: eu era e hoje eu sou assim? Não tinha. Esse homem seria sensacional, fundamental como discípulo de Jesus. E ele pede o Danilo para ir com Jesus. Fala: me deixa ir contigo no barco, me deixa subir contigo, eu quero ir, eu quero estar contigo, eu quero viver com o Senhor, eu quero falar para as pessoas o que o Senhor fez, eu quero ser um instrumento, ou vivo aqui para o Senhor falar: eu curei esse homem. Mas de repente Jesus fala para ele assim: não, você não vai comigo. Não é engraçado Jesus fazer isso? Não é estranho Jesus fazer isso? Não é um pouco que diferente? Você querer fazer missão, você querer ser servo de Jesus, você querer ser discípulo de Jesus, você querer caminhar após o mestre, nas pegadas do mestre, e o mestre dizer para você: não, você não vai comigo, você não vai subir nesse barco, você não pode ir comigo. E diferente ainda de Jesus não disser para ele ir, ou negar a ordem, dizer: ó, você não vai comigo, você vai ficar. Jesus ainda diz para ele no finalzinho, e aqui eu quero me ater com você. Versículo de número 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas lhe deu uma ordem: volta para a tua casa, vai para os teus. E a ordem não acaba aí. Jesus continua dizendo: anuncia-lhes tudo o que eu lhe fiz. E esse homem, talvez um pouco frustrado com o ardor missionário que ele tinha, tomado de gratidão, querendo retribuir o que Jesus fez, não entende talvez a ordem de Jesus. Como talvez eu e você nessa leitura não poderemos entender a ordem de Jesus. Por que tem que voltar para casa? Por que esse homem não poderia ser discípulo de Jesus e continuar a sua caminhada junto a Jesus e ser o 13º, 14º, não sei qual discípulo de Jesus? Mas eu queria lhe trazer de forma muito simples, específica e muito prática, por que Jesus manda esse homem voltar para a sua casa. Talvez você nessa manhã veio aqui e Jesus tem uma mesma palavra no teu coração: volta para a tua casa, volta para os teus, e anuncia-lhes tudo quanto eu fiz na sua vida. Eu quero deixar claro isso aqui em alguns momentos. O primeiro deles, Jesus pede para esse homem voltar para a sua casa. Primeiro, porque Jesus, assim como o próprio Deus, sabe que a família é o fundamento, que a estrutura fundamental da sociedade é família, e que quem criou o projeto família foi o próprio Deus. E nessa circunstância, quando a gente ouve ou percebe que esse homem, como eu disse na idade, a palavra original aqui para tratar-se desse homem é para homem maduro, na idade que eu mencionei, porque há uma palavra específica no grego para criança ou para adolescente ou para jovem, mas aqui é maduro, então é muito possível que ele tenha, e talvez a sua família da qual ele tinha saído, ou
tiraram ele dali pelo que ele causara na sua família. Agora restaurado, o primeiro lugar que Deus o manda voltar, na pessoa de Jesus, é para a sua família. Volta para a sua família para voltar a restaurar aquilo que é base, aquilo que é estrutura, aquilo que é tão importante para nós. E é interessante que tão importante quanto ser discípulo é estar em base de família, porque Jesus coloca as duas coisas no mesmo nível. Não, você não vai me acompanhar. Era uma coisa importantíssima acompanhar Jesus, claro que era, mas também é importantíssimo voltar para casa e restaurar ou reestruturar as bases na sua família. Mas o interessante é que no tempo que a gente está vivendo, querido, hoje família parece que se tornou mais que uma utopia do que uma estrutura real e verdadeira. O inimigo, como nós falamos em 1 João, que o interesse em João 10:10, que ele vem para roubar, matar e destruir, e que Jesus em 1 João vem dizer que ele veio para desfazer toda essa obra. Me parece que Satanás está querendo funilar, acabar com a família. Eu sinto lhes dizer, mas falando um pouco de dados, no nosso país, nós, a família brasileira, falamos isso na escola dominical, em questão de família nuclear. O que é família nuclear segundo o IBGE? Família nuclear é uma família que tem pai, mãe e o filho. Família estruturada. Sabe quanto nós somos no Brasil já? 2014 o IBGE 49,7, coisa assim, arredondar 49%. Isso quer dizer que nós já não somos mais maioria. Isso quer dizer que nos outros 51 é uma família que tem o pai, a mãe, ou que só tem o pai e um filho, ou o pai e a mãe que não é a mãe do filho, mas está juntos, ou a mãe é sozinha com o filho. Enfim, todos os outros elementos que não são pai e mãe e filho. Eu não estou dizendo aqui que o pai, a mãe e o filho é o certinho, os outros são tudo errado. Eu não disse nada disso. Eu estou dizendo dados da estrutura familiar do nosso país. E você sabe muito bem que todos esses dados também estão corroborados com relação ao divórcio, com relação às separações, com relação a desestruturas familiares muito vastas no nosso país. Tem um dramaturgo, Nelson Rodrigues, que ele diz assim: a família, na minha opinião, ou na melhor das hipóteses, serve apenas para sustentar a indústria farmacêutica e emprego de psiquiatra. Você imagina isso? Ele está dizendo isso talvez porque na família dele não tem base, não tem referência, não tem nada, porque ninguém voltou para casa e deu valor à sua família. Talvez muitos de nós aqui não temos família, ou não temos uma referência quanto família, porque ninguém nos ajudou quanto família. E a igreja é o maior que discurso a respeito da família, e precisamos sempre lembrar da família, porque família é projeto de Deus. Antes de ser igreja, Deus fez família. E infelizmente, e muitas vezes, eu coloco-me muito nisso, porque muitas vezes a família ela é destruída, deixada de lado, inclusive por causa de igreja. Quantas pessoas às vezes dão tempo para a igreja, fazem tudo para a igreja e esquecem das suas famílias, porque a gente se esquece que Deus planejou família, Deus fez família, Deus ama a família, e Deus quer que você, mesmo que você não tenha tido, restaure e volte a ter esse desejo, essa alegria, e restaure e faça uma família a partir de você então. Mas viva a família. E esse homem, o desejo de Jesus e a missão que Jesus deu para ele: volta para a tua casa, volta para ajustar a sua família, volta para entender que ali na sua família a estrutura, a base é importante, a família é prioridade para todos nós. E eu pergunto para você, querido, você tem cuidado da sua família? Pai, você tem cuidado da sua família? Mãe? Filhos? Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8: quem não cuida da sua casa ou da sua família, nega a fé, e é pior do que o descrente. Lembra desse texto? E eu pergunto mais uma vez: você tem cuidado da sua família? Ou a sua família está em frangalhos? Deixa ela lá e Deus vê o que faz. A segunda coisa que eu creio que Deus, aqui na pessoa de Jesus, tenha ordenado esse homem para voltar para sua casa. Primeiro, porque a casa, a família é estrutura para todos nós.
Segundo, é porque a casa é lugar de restauração, é lugar onde nós aprendemos a restaurar relacionamentos. Queridos, esse homem endemoniado, com todas as suas características que já mencionei, é muito provável que ele tenha machucado seus familiares, física e emocionalmente, não é verdade? Pelo status que ele estava. É muito provável que esse homem tenha feito maldade. É muito provável que esse homem tenha sido preso ali, e tenha sido preso para não machucar mais ninguém, e tenha sido retirado da sua família, porque tinha feito mal, e pessoas desse jeito fazem muito mal. Muito mal. Até porque pessoas, mesmo sem todo esse processo que ele viveu de endemoniamento, já fazem mal para os familiares, não fazem? Imagina assim. Mas eu creio que de repente, nesse mesmo sentido, Jesus pede para esse homem: volta para sua casa. Talvez uma missão que ele tinha antes de anunciar, que era o terceiro momento, era o segundo: reconciliar-se com os seus patrícios, reconciliar-se talvez com seus filhos, reconciliar-se talvez com a sua esposa, com seus pais, com seus irmãos. Até porque quando nós temos o relato desse homem, e ele volta, e ele sai, e ele fala, é muito claro que a alegria que ocupava o coração desse homem era uma alegria tão grande que ele não tinha dificuldades em reconciliar-se com ninguém. E eu, no meu coração, creio que esse homem foi para casa e se reconciliou com todo mundo. Mas eu pergunto para vocês: você acha que adianta a gente vir aqui na igreja, falar, orar, cantar, adorar, coral, é louvor, é tudo, e em casa precisa de reconciliação? Jesus, uma vez no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, num trecho do Sermão do Monte, ele diz assim: se você sabe que tem alguém que está contra você, ou tem alguma coisa contra você que não está bem, deixa a tua oferta ali antes no altar, e vai reconciliar, depois você volta para adorar. Sabe o que Jesus está dizendo para nós e para esse homem? Que tão importante quanto estar aqui para adorar a Deus é você estar bem com a sua família. E infelizmente o que nós vimos hoje é pais que não falam com os filhos, filhos que não falam com pais, maridos que têm conflitos com suas esposas e não conseguem resolver, mulheres que têm conflito com seus maridos e não conseguem resolver. Meu querido, esse homem, se ele era a causa de muitos conflitos na família, Jesus o disse: volta e reconcilia-se. A mesma palavra para nós: se você talvez é a causa de desconfiança, se você talvez é a causa de problemas, é a causa da desgraça, ou qualquer outro infortúnio que haja na sua família, se você é a causa, pense, volte para a tua casa e reconcilie. Abra mão do teu orgulho, abra mão de qualquer outro sentimento que talvez esteja barrando você, e vá, seja humilde e fala: eu errei, eu preciso do teu perdão, eu preciso reconciliar, nós precisamos restaurar a nossa família. Porque se você não fizer isso, Satanás vai dar risada e vai falar: eu estou conseguindo o que eu estou planejando. Queridos, a gente tem visto cônjuges separando-se não por causa de problemas às vezes simples, mas por falta de perdão. Nós temos visto muitas vezes casais, e eu brinco sempre, eu falo que aquela porta ali é a porta dos milagres, porque os casais brigam em casa com filhos e tal, a hora que entram ali na igreja dão as mãos e dão um sorrisinho dizendo: aleluia, estamos na igreja. Mas só você, marido, só você, mulher, sabe o que está acontecendo na sua casa. E eu queria desafiar você: volta para casa, reconcilie-se. Terceiro e último, que eu conto nesse texto que me salta aos olhos, que Jesus manda aquele homem voltar para casa. Por quê? Se o primeiro é porque casa é família, é base, é estrutura, eu preciso ter solidificação na minha base. Se o segundo é que o lugar onde eu vou aprender a me reconciliar é lá, e de lá eu vou reconciliar-se com todos fora de lá, sem dificuldades. O terceiro é que ali é o lugar de prioridade para eu ser o que Jesus quer que eu me torne. Se você pensa em um campo missionário longe, pense que o primeiro lugar que você tem que ir é a sua casa. Se o primeiro lugar onde as pessoas precisam ouvir do Evangelho, ou ver a transformação que o Evangelho faz na vida de alguém, é na tua casa. É isso que Jesus estava dizendo para ele, porque ele diz exatamente no versículo
19, vai para a tua casa, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como Ele teve compaixão de você. E esse homem, eu creio que ele foi, e como uma personagem, talvez ele tornou-se um garoto propaganda de Jesus. Talvez numa palavra que eu me utilizei num sermão para jovem, para os jovens aqui entender, esse homem agora era tutorial de Cristo. Tutorial de Cristo. Quer saber o que é Jesus? Olha para esse homem, veja o que Jesus fez na vida dele. E na minha perspectiva, olhando para esse homem, ele chegava em casa e mostrava e declarava, a palavra ali, anuncia, é uma palavra muito próxima de evangelho no grego, que quer dizer, mostra para eles o que eu fiz. E creio que esse homem fez, mostrou, e muita coisa aconteceu naquela família. Mas infelizmente, queridos, às vezes nós queremos ou nós aceitamos a Jesus, nós somos agraciados pelo amor e graça do próprio Deus, e aí quando a gente volta para casa, a gente não mostra a transformação que Jesus fez na gente. Uma vez um menino lá em Botucatu, que tocava com a gente, a mãe dele me ligou e disse: Isaías, eu não sei como esse menino, ou meu filho, não vou dizer o nome, como ele é tocando baixo para vocês aí, tocando no Ministério do Louvor, mas aqui em casa ele é um demônio. Que testemunhos dão de você na sua casa? Que testemunhos seus pais dão de vocês, filhos? Que testemunhos, pais, seus filhos dão de você na sua casa? Como talvez um pai que chegou para o pai, o filho que chegou para o pai melhor e disse: pai, vamos morar na igreja? Por que, filho? Porque lá o senhor me trata bem, lá o senhor não me xinga, lá o senhor não briga comigo. Ou mulher, né? Ou marido, né? Sabe o que é isso, queridos? A gente está se esquecendo de que a transformação que Jesus faz na nossa vida precisa ser mostrada, como Paulo diz, como carta viva, ser lida. Não precisa nem falar, ser lida. As pessoas, quando você chegar pela transformação que Jesus fez na sua vida, como fez nesse homem, eu chegar na sua casa, as pessoas olharem e falar: tem alguma coisa diferente nesse filho, tem alguma coisa diferente nesse pai, tem alguma coisa diferente nessa mãe, tem alguma coisa diferente acontecendo. O que é? Aí você vai poder dizer: Jesus teve compaixão de mim e quer ter da sua vida. Mas o problema é que parece que a gente mais faz desserviço na nossa família do que serviço, dá mau testemunho do que testemunho, começando na nossa casa. E você que às vezes entende o texto quando ele diz: ide por todo mundo e fazei discípulos em todas as nações, e vai batizando e tal, começa em Jerusalém, Samaria, Judéia, com o fim da terra, ou seja, lá em todos os lugares. Jesus está dizendo para você: começa na sua família, começa sendo instrumento de Deus na sua família, começa orando pela sua família, começa sendo paciente na sua família, começa olhando para eles e sendo o que Jesus seria diante da sua família, e começa usando a palavra que Jesus usou para ele falar: compaixão. Comece tendo compaixão da sua família, eles precisam de você. Talvez o único instrumento de Deus na sua família, biblicamente, é a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa bem dura para você aqui, nós vamos encerrar. Talvez o único meio para que você reencontre os seus pais lá no céu é o seu testemunho. É fato que Deus pode usar um monte de gente para fazer com que o evangelho chegue na sua casa, mas se não chegar por ninguém, era compromisso seu. E por causa disso pode ser que você suba e você não reencontre ninguém lá, porque nós negamos a fé para a nossa família. Ah, mas a minha família é muito chata. Tenha compaixão. Às vezes, mas meu pai é difícil. Tenha compaixão. Você também é difícil. Jesus teve compaixão de você. Ah, mas minha mulher você não conhece. Tenha compaixão. Ah, mas tenha compaixão. Viva. Volte para a sua casa. Testifique, fala, mostre o que Jesus fez na sua vida. Por isso, queridos, quando esse texto me saltou o coração, e eu quero encerrar com ele, quando ele diz assim: você não vai me servir, você não vai ser meu discípulo, você não vai para o barco, você não vai caminhar comigo. Até poderia, gostaria, mas antes você vai voltar para a sua casa, restaurar a sua base, que é a sua família,
e entender que isso é importante. Você vai também voltar para sua casa para você aprender a reconciliar-se com os outros, a começar com os seus, e ter uma vida de reconciliação e perdão fora daqui. E terceiro, você vai lá porque você vai aprender a ser um primeiro missionário familiar. E você talvez, eu acredito, e aqui considerações minhas, você vai ser o segundo a dizer, igual Josué: eu e minha casa servimos ao Senhor. Volta para a tua casa, querido. Pense na tua família. Vai almoçar com a sua esposa. Vai curtir com os teus filhos. Vai viver com a tua família. Isso é o mais precioso que a gente tem. É a nossa família. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Amém.